Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus em Êxodo capítulo 37, versículo 1. Bezalel fez também a arca de madeira de acácia, de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 de altura. Ele a revestiu de ouro puro por dentro e por fora, e pôs um remate de ouro ao redor. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e fixou-as nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas do outro lado. Fez também cabos grossos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Passou os cabos pelas argolas nos lados da arca para que ela pudesse ser carregada por meio deles. Fez também o propiciatório de ouro puro, de 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório, fez os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia. Tinha o comprimento de 88 centímetros, a largura de 44 centímetros e a altura de 66 centímetros. Revestiu-a de ouro puro e pôs um remate de ouro ao redor. Também ele fez uma borda ao redor da largura de 4 dedos e pôs um remate ao redor da borda. Também fez 4 argolas de ouro e fixou-as nos 4 cantos que estavam nos 4 pés da mesa. Perto da borda estavam as argolas como lugares para os cabos para carregar a mesa. Fez os cabos de madeira de acácia e revestiu-os de ouro para que a mesa pudesse ser carregada por meio deles. Também fez de ouro puro os utensílios que deveriam estar sobre a mesa, os seus pratos, os seus recipientes para o incenso, as suas jarras e as suas taças em que seriam oferecidas as libações. Fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido o fez, o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, suas maçanetas, as flores, formavam ele uma só peça. 6 hastes saíam dos lados do candelabro, 3 de um lado, 3 de outro. Numa haste havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Na outra haste havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Assim eram 6 hastes que saíam do candelabro, mas no candelabro mesmo havia 4 cálices em formato de amêndoas, com as suas maçanetas e com flores. Havia uma maçaneta sobre 2 hastes que saíam dele, e ainda uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saíam dele, e mais uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saíam dele. Assim fez com as 6 hastes que saíam do candelabro. As maçanetas e as hastes do candelabro formavam uma só peça com o mesmo, e tudo era de uma só peça, obra batida de ouro puro. Fez também as 7 lâmpadas do candelabro. As suas tesouras de cortar pavios e seus apagadores eram de ouro puro. Com 34 quilos de ouro puro se fez o candelabro, com todos os seus utensílios. Fez de madeira de acácia o altar do incenso, era quadrado, tendo 45 centímetros de comprimento, 45 de largura, a altura era de 90 centímetros. Os chifres formavam uma só peça com ele. Revestiu de ouro puro a parte superior, as paredes ao redor, os chifres, pôs também um remate de ouro ao redor. Fez as 2 argolas de ouro, colocou debaixo do remate de ambos os lados. Por essas argolas foram passados os cabos para que se pudesse levar o altar. Fez esses cabos de madeira de acácia, revestindo-os de ouro. Fez também o óleo sagrado para a unção e o incenso aromático puro, segundo a arte de perfumista. Capítulo 37 de Êxodo repete o que nós já vimos em Êxodo capítulo 25, mas com mais detalhes. Deus, através de Moisés, revela ao povo de Israel os detalhes de como deveria ser construído, feito os objetos que estariam no tabernáculo,
naquele lugar de adoração. A gente percebe aqui como que Deus quer revelar a nós a santidade dele, a grandeza dele. Como que Deus quer revelar a nós a importância de nós o adorarmos da maneira correta. Senão, nós corremos um risco de não estarmos agradando a Deus achando que estamos. Nós corremos um risco de estar adorando a Deus do nosso jeito ou de qualquer jeito e estar entristecendo o Espírito Santo e não percebendo que o chamado de Deus para a nossa vida é para uma adoração em espírito e em verdade, para uma adoração que é fruto de conhecimento de Deus, de relacionamento com Deus. Jesus falou para a mulher samaritana: vocês adoram quem vocês não conhecem. Nós precisamos conhecer mais a Deus. O maior propósito da nossa vida deve ser conhecer a Deus de maneira gradativa, progressiva, porque o conhecimento de Deus nos faz adorá-lo da maneira correta, nos faz viver de maneira correta. O conhecimento de Deus nos liberta do pecado. O conhecimento de Deus nos dá discernimento espiritual. O conhecimento de Deus nos leva a adorá-lo de forma que ele seja realmente glorificado através da nossa vida e do nosso louvor, da nossa adoração. Capítulo 37, que nós lemos, ele vai repetir os detalhes sobre alguns objetos do tabernáculo: a arca, o propiciatório, que era a tampa da arca, a mesa dos pães da proposição, o candelabro, que lá em Apocalipse é usado pelo Senhor Jesus como uma revelação do que é a igreja. A igreja é um candelabro, deve refletir a luz de Deus. A menorá, a palavra hebraica, em algumas bíblias, em Apocalipse, fala do candeeiro. E aqui também fala do altar de incenso e do óleo sagrado. Mas o que eu quero destacar hoje é a presença de Deus, a importância da presença de Deus. Percebe que o detalhe sobre a arca é muito rico. E aqui, Deus, através de Moisés, fala que em cima da arca deveria ser colocado 2 querubins, aqueles anjos com as asas cobrindo o seu rosto e um de frente para o outro. Em nenhum lugar da Bíblia Deus manda fazer imagens, com 2 exceções. A primeira é essa exatamente, quando Deus fala com Moisés e ele coloca aqueles 2 querubins de frente um para o outro. Por que Moisés coloca aquele querubim ali? Por que Deus permitiu? Porque Moisés estava falando o que ele viu. Moisés viu o que Isaías viu lá em capítulo 6. Isaías viu os serafins ao redor do trono de Deus, e os serafins com 6 asas, e as asas com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Aqui o texto fala de querubim, que é aquele anjo que tem a função territorial, de guardar. A Bíblia fala de querubim lá em Gênesis. E Moisés viu, o que Moisés, amado, estava relatando para se construir, foi fruto de uma revelação de Deus no tempo que Moisés estava no monte. Ele não saiu dizendo: olha, vamos fazer assim, quem sabe assim vai ser interessante. Deus mostra detalhes de como ele quer ser adorado. Deus mostra esses detalhes para que nós possamos ser cheios do temor de Deus, para que nós possamos perceber que a presença de Deus, ela é real, ela deve ser invocada, adorada e honrada. A presença de Deus deve ser honrada em todo o tempo, até quando nós não sentimos a presença dele. Eu sei que nós gostamos muito de sentir, e a Bíblia em nenhum momento nos fala que nós devemos buscar sentir. A Bíblia fala que nós temos que buscar crer. A Bíblia não diz: o justo viverá pelo que ele sente. Não, a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. E fé envolve não sentir em muitos momentos. A presença de Deus, então, amado, ela não é para ser sentida apenas, ela é muito mais para ser honrada e reconhecida. Nós temos que reconhecer que Ele está presente.
E nós precisamos honrar a presença dele 24 horas por dia, em todo lugar, não só na hora de um culto. Nós devemos reconhecer que o Senhor, a glória de Deus enche toda a terra, em todo lugar que nós estivermos, em todos os momentos que nós passamos, o Senhor está presente. Ele é Emanuel, Deus conosco. E Deus aqui está falando, construa a arca. A arca simbolizava a presença de Deus. Deus manifestava a sua presença ali na arca, mas a arca não era garantia, não era um objeto que garantisse sempre a presença de Deus entre eles. Nós sabemos na Bíblia, no tempo de Samuel, que o povo de Israel estava desobedecendo a Deus, e houve uma guerra, e eles falaram, vamos levar a arca, porque se a gente levar a arca, a vitória é garantida. E eles foram celebrando, felizes, porque aquele objeto estava com eles. Inclusive os inimigos, quando ouviram aquela festa toda, ficaram um pouco assustados. Mas quando chegou lá, Israel foi derrotado com arca e tudo. Os inimigos levaram, porque a arca era apenas um objeto que representava a presença de Deus. A presença de Deus não pode estar num objeto. A presença de Deus, a Bíblia diz, amado, que nem todo o universo pode conter a presença de Deus. Falar de universo é muito difícil, porque nós não temos ideia do que é o universo. A estrela mais próxima do planeta Terra, mais próxima, se nós quiséssemos chegar até ela, seria uma viagem de avião que duraria talvez 1000 anos. Imagina uma coisa dessa. Agora, nós estamos falando aqui do Deus que não pode ser contido pelo universo. Não, a arca ali representava. Deus queria que o povo olhasse para a arca e lembrasse da glória dele, lembrasse da pureza dele, da santidade dele, por isso ela era toda revestida de ouro, fosse um objeto memorial apenas. Mas Deus quer para nós hoje, que a gente olhe para um texto como esse, e saiba o seguinte, o Deus que falou com Moisés, ele se revelou em toda a escritura, como um Deus presente. Ele quer que nós sejamos essa arca hoje, onde a presença dele se manifesta. O lugar que Deus quer se manifestar hoje é dentro de nós, é através de nós, é em nós. Nós somos hoje o templo do Espírito Santo, nós somos hoje o tabernáculo de Deus na terra. Ele habita em nós, ele prometeu isso, o Senhor Jesus declarou isso, e nós experimentamos isso. O Espírito Santo habita nos filhos de Deus. Mas nós precisamos ser essa arca, honrar a presença de Deus. Por isso a Bíblia fala, não entristeça o Espírito Santo. Não basta você falar assim, eu sou evangélico, então eu tenho o Espírito Santo, então eu posso fazer qualquer coisa que Deus vai estar comigo. Não. O que é que garante realmente a presença de Deus conosco? O que garante a presença de Deus na nossa vida é uma vida de obediência. A Bíblia diz que nós devemos obedecer o Senhor. Nós devemos andar na sua presença, andar na presença de Deus. Então a presença de Deus pode ser sentida? Pode. Nós devemos buscar a presença de Deus para que o coração nosso seja incendiado? Sim, devemos buscá-lo. Mas a presença de Deus é para ser honrada, reconhecida, e nós fomos chamados para andar na presença de Deus. Andar na presença de Deus é andar na sua palavra, na sua vontade, é fazer o que agrada. E quando a gente peca e desagrada ao Senhor, é se arrepender, é clamar o sangue de Jesus. O propiciatório era o lugar onde ali havia derramamento de sangue para poder falar do perdão de Deus, da graça de Deus. Então, mais uma vez eu falo para os irmãos, havia a arca, o propiciatório, os pães da proposição, o candelabro, mostrando que a presença de Deus, ela envolve tudo isso. Ela nos alimenta, a presença de Deus ilumina, traz luz, dissipa toda treva, engano, pecado, mentiras do inimigo na nossa mente. A presença de Deus ilumina os nossos olhos. A Bíblia diz que nós fomos transportados, irmãos. A conversão é uma libertação profunda. Deus nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós somos hoje filhos da luz. Nós somos hoje a arca que o Senhor quer manifestar a sua presença. Nós somos hoje o candelabro do Senhor. Lá em Apocalipse, as 7 igrejas, o Senhor Jesus diz que elas são os 7 candelabros de ouro. Ali, as igrejas que estavam ali na Ásia Menor, atualmente a região da Turquia. E quando Samuel, no tempo de Samuel, a arca foi roubada, ainda que ela fosse só um objeto que representasse a presença de Deus,
quando os inimigos tentaram zombar da arca e colocaram ela diante do templo e da imagem de Dagon, que era o ídolo adorado pelos filisteus, a Bíblia diz que no outro dia a estátua de Dagon estava com a cara no chão, porque mesmo sendo apenas um símbolo, nós devemos respeitar, nós devemos honrar, nós devemos respeitar aquilo que simboliza. Nós não devemos tratar as coisas, até os objetos que a gente usa de alguma forma nos nossos cultos, nós devemos tratar tudo com muito respeito, com muita reverência, com temor. E o povo e os filisteus começaram a experimentar dores, maldições, porque estavam zombando do Deus de Israel, e Deus trouxe juízo. Agora é muito interessante, quando Davi foi ungido rei, a primeira decisão dele foi trazer a arca do Senhor para Jerusalém. Ele queria honrar a presença de Deus acima de tudo, irmãos. Sabe, Davi estava sendo ungido rei, ele podia falar: agora chegou o meu momento, eu vou ter todas as riquezas que os homens desejam, eu vou ter todas as pessoas debaixo da minha autoridade, agora Deus está me honrando, porque eu agora sou o rei ungido publicamente. Ele já tinha sido ungido de maneira particular dentro de casa, mas existe um tempo entre a unção particular e o reconhecimento público. Há muitas pessoas que não sabem esperar esse tempo. Mas Davi, na hora que foi ungido publicamente, reconhecido como rei de todo Israel, a primeira decisão dele: eu quero trazer a arca de volta. Por quê? Porque Davi amava a presença de Deus. Amado, nós precisamos amar a presença de Deus. Tem muitas pessoas buscando as bênçãos de Deus. Nós precisamos amar, buscar, honrar, estar e permanecer na presença de Deus. E Davi mandou buscar a arca, porém eles não tiveram o cuidado de trazer a arca da maneira correta. Os irmãos devem lembrar que quando eles estavam trazendo a arca, tinha um carro de boi puxando, e o boi e o carro tropeçaram, e um dos que estava ali responsável por aquele momento de carregar a arca foi tentar segurar um homem chamado Uzá, aparentemente com as melhores intenções. Quando ele toca na arca, ele cai morto naquela hora. Quando a gente lê isso, a gente toma um susto muito grande. Mas Deus quer mostrar para nós que quem quer andar na presença dele deve sempre buscar crescer no temor, deve sempre buscar compreender que Deus, ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus santo, glorioso, que deve ser sempre servido com temor. Nós precisamos sempre honrar a presença de Deus, sabendo que ele é um Deus glorioso, soberano, grandioso, e que decidiu habitar entre nós. Quando Deus manda aqui construir a arca, o propiciatório, o candelabro, o que Deus está querendo dizer é que ele quer habitar entre nós, ele quer que a presença dele se manifeste. Deus tem prazer de se revelar a nós, irmãos. Às vezes parece que a gente está insistindo para Deus falar conosco, nos encher da presença dele, como se ele não quisesse. Deus quer, mas ele vai encher um coração quebrantado, ele vai encher um coração sincero, ele vai encher um coração que se arrepende, um coração que chora pelos seus pecados. Como nós precisamos disso? Pedir ao Senhor que nos dê um coração que tenha a tristeza do Espírito, que gera arrependimento. Sabe, irmãos, as pessoas que se desviam do Evangelho é porque ou nunca se arrependeram, ou o arrependimento foi superficial. Quando nós reconhecemos que o pecado, ele nos separa de Deus, da presença gloriosa de Deus, nós vamos todos os dias buscar a sua presença com quebrantamento, com humildade, com perseverança, porque é importante perseverar na busca do Senhor, para que a nossa carne seja vencida, para que nossa mente seja renovada. Mas quando Davi ouviu falar que esse homem morreu, ele ficou apavorado. Davi querendo trazer a arca, a presença de Deus, e ele mandou levar a arca para a casa de um homem chamado Obed-Edom. E depois de 3 meses ele mandou perguntar: como está lá na casa de Obed-Edom? Talvez ele pensou, né? Tem alguém vivo lá ainda? E falaram para ele assim: ó, há 3 meses que Deus está prosperando, abençoando, ministrando aquela família de maneira incomparável, sobrenatural, especial. Aí Davi manda trazer a arca, mas aí ele lê a palavra e ele percebe que a arca precisa ser trazida da maneira de Deus.
Então, se eu e você queremos experimentar a presença de Deus e andar na presença de Deus, nós devemos fazer as coisas do jeito de Deus, na vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. E como que era que a arca tinha que ser transportada? Aqui no capítulo 37 a gente vê, não só a arca, os objetos do tabernáculo, eles tinham argolas do lado, onde passavam aquelas varas de madeira de acácia, revestido de ouro, onde os levitas precisavam carregar, os sacerdotes também, no ombro. A presença de Deus precisava ser carregada pelos sacerdotes. Amado, nós só vamos andar na presença de Deus quando nós estivermos dispostos a suportar o peso da sua glória, a trazer sobre nós a responsabilidade de uma vida inteira para Deus, de uma vida entregue ao Senhor. E eles precisavam, além de carregar nos ombros dos sacerdotes, a cada 6 ou 7 passos que davam, precisavam sacrificar um animal. Nós só andamos na presença de Deus quando nós estamos dispostos a sacrificar o nosso eu, a nossa vontade constantemente. A cada 6, 7 passos fala de um estilo de vida. A presença de Deus, ela só é experimentada e conservada naqueles que desenvolvem um estilo de vida de cruz, um estilo de vida de arrependimento, um estilo de vida de humildade diante do Senhor. E Davi e o povo se alegrava, porque a cada 6, 7 passos que davam, adoravam ao Senhor, celebravam ao Senhor, glorificavam ao Senhor, e a presença do Deus de Israel voltou para o centro da vida da nação. O que Deus quer nos ensinar em Êxodo 37, a presença de Deus deve ser o centro da nossa vida, deve ser honrada em todo o tempo. Se você e eu queremos tomar decisões, uma boa maneira da gente saber a vontade de Deus é: qual a decisão que eu tomar que mais vai glorificar a Deus, que mais vai honrar ao Senhor, que mais vai agradar o coração de Deus. Nós possamos dar passos diários, sempre crucificando, negando a nós mesmos, amando a presença de Deus. Ame a manifestação da presença de Deus, busque todos os dias, seja consumido pela presença dEle, deixe a presença dEle te encher a cada dia, que esse seja nosso propósito de vida. Avivamento não é uma visitação de Deus, mas é a hospedagem dEle, é a habitação dEle, é permanecer nele. Vamos orar? Pai amado, obrigado pela Tua poderosa palavra. Nós somos gratos a Ti, Pai, porque nós temos conhecido o Senhor. Vida eterna é conhecer o Deus único e verdadeiro, e o Teu Filho a quem o Senhor enviou. Muito obrigado, Pai, porque nós temos experimentado a Tua presença em tantos momentos, de tantas maneiras, mas nós oramos para que o Senhor nos ensine a andar, permanecer, reconhecer e honrar a Tua presença todos os dias da nossa vida, em todos os momentos, porque o Senhor é real, a Tua presença é real. Que cresça em nós o temor, a santificação constante, para que a Tua presença, ó Deus, se manifeste em nós e através de nós. Assim nós oramos, em nome de Jesus, aquele que abriu o novo e vivo caminho, através do Seu sangue, para que pudéssemos entrar com ousadia na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor.